Então, voltando, né, hoje nós vamos estudar o capítulo 20 do livro dos Mensageiros, falando sobre as defesas contra o mal. E o resumo da noite hoje fica por conta da nossa querida Yolanda. Pode começar, Yolanda. Obrigada, boa noite a todos. Prazer enorme estar com vocês mais uma vez. Quem chegou depois aí, boa noite, e no comecinho. Vamos lá. Defesas contra o mal. Nós estamos aqui nesse momento em que André Luiz e Vicente estão acompanhados ali de Alfredo, fazendo uma ronda, né, pela área externa desse posto de socorro. E André Luiz, ele até coloca que ele não pôde observar isso quando eles chegaram, mas que agora ele consegue ver coisas que ele não viu, não prestou atenção naquele momento. E o que está chamando a atenção dele nesse momento, que está deixando ali talvez deslumbrado com a grandiosidade daquela edificação, ele vai descrever ali uma estrutura, né, de elementos nessa construção, e ele usa a expressão uma construção majestosa. E é uma construção majestosa, trazendo ali uma estrutura de fortificação impressionante, palavras dele. Então, ele começa a descrever a extensão das defesas do edifício. E ele cita o seguinte, ele menciona: era muito mais importante que a de qualquer castelo antigo transformado em fortaleza. Então, guarde essa informação, transformado em fortaleza. E aí, nesse ponto, eu peço licença para vocês para voltarmos ali no capítulo 16, que nós já estudamos, só para trazer um conceito de André Luiz que vai ser muito importante para o nosso estudo de hoje. Ele diz assim, no capítulo 16, André Luiz, no começo mesmo do capítulo: a noção de céu e inferno, fundamente arraigada na mente popular, não deixa perceber que os homens, de modo geral, não se modificam com a morte física, como a troca de residência não significa mudanças de personalidade para a criatura comum. Esse conceito que ele nos traz é muito importante para o estudo de hoje. Mas vamos seguindo. O que ele nos traz? Ele observa ali uma grande bandeira, a bandeira da paz, no cume ali da torre. Uma bandeira linda. Ele até fala que ela é branca, alva, muito alva, como um largo penacho de neve. E se espanta ali com uma maquinaria, né? Armas e canhões semelhantes ali aos que nós temos na Terra. Olha só, a gente já começa também a entender por que ele estava ali deslumbrado com essa construção toda. Alfredo, percebendo ali o espanto, as dúvidas deles, porque Alfredo já passou por isso, inclusive ele menciona, ele diz o seguinte, vamos lá, palavras de Alfredo: a defesa é necessária enquanto não opera a lei universal de amor. Mais adiante ele fala: é indispensável persevere o reino da justiça. Ó, um alerta para compreendermos o que é a evolução, a nossa evolução. Reino de justiça precisa se firmar, perseverar, para aí sim vir o reino de amor. E ele explica que o posto de socorro, aquele posto de socorro, está colocado ali como que ovelha em meio a lobos. E mais adiante ele explica quem são esses lobos, considerados lobos. Palavras dele, ele diz: as organizações de irmãos consagrados ao mal são vastíssimas. Organizações criminosas. Maioria são perversos e criminosos, tudo palavras de Alfredo, verdadeiramente diabólicas, verdadeiros gênios das sombras. E ele complementa ali:
eles formam cooperativas para o mal e são liderados ali por vaidades tirânicas. Essas expressões aqui não são estranhas a nós, por isso que eu fiz menção ao capítulo 16, que André Luiz já nos alertou. Então, nós conseguimos identificar esses conceitos aqui, essas expressões no mundo que vivemos. E vocês vão destrinchar isso tudo aí nas discussões, com certeza. Então, ele traz essa informação. E aí, André, Luiz e Alfredo ainda estão espantados. Mas espera aí, essas armas, elas funcionam mesmo? Vai se utilizar isso? O que que é isso? Então, essas armas, elas produzem ali, a palavra que é utilizada são projetis elétricos, né? Eu procurei essa palavra para ver se havia realmente isso. Na língua portuguesa aqui, pelo menos na minha pesquisa, eu não identifiquei. A gente automaticamente é levado para a ideia de projéteis. Então, eu não sei, pelo menos a minha pesquisa, e aí perdão pela minha limitação, quem souber, porque eu queria saber a origem da palavra, né? Mas deve depois ser ramificado para projéteis elétricos. Se alguém souber, aí pode nos ajudar. Lembrando que esse livro, né, década de 40, e aí nós estamos falando que Alfredo, que ainda, né, que veio de uma experiência terrena bem anterior, por isso essa linguagem mais rebuscada. Mas é bom que a gente aprende, né, vai fazendo pesquisas. E aí ele diz o seguinte, que esses projéteis elétricos, eles têm uma finalidade importante observar e registrar isso, demonstrar a força da defesa. Esse conceito eu gostaria de deixar também fixo para o estudo dessa noite. Demonstrar força da defesa. E aí eles, mas espera aí, como funciona isso? Você, elas assustam, mas podem ocasionar e promover uma ilusão da morte. Aí se espantaram totalmente. E Alfredo explica o que seria essa ilusão da morte. Aquela sensação da morte que nós temos aqui quando perdemos o nosso corpo físico. A gente não se recorda, né? Mas nós vamos passar por isso. E essa sensação da morte, que é equivalente lá, ela atua onde? Na densidade do corpo. Então, o corpo ele é formado a partir de uma matéria mental. E aqui, a lembrança que nós estudamos lá nos primeiros capítulos, se não foi no primeiro encontro, foi no segundo, que falamos do nosso nível de evolução, até mostrando as camadas em torno do nosso planeta. Quanto mais próximo à crosta terrestre, mais denso. Nós vamos evoluindo, vamos nos desprendendo dessa matéria, né? Vamos ali absorvendo áreas mais sutis, porque estamos com o corpo mais sutil, então vamos elevando. Então, desde o corpo mais denso, que é esse nosso, até altas elevações de espíritos superiores, vai se graduando essa densidade até estarem totalmente livres dessa matéria densa. Então, aqui traz essa ligação de que essas armas, esses elementos elétricos atingem essa densidade corporal, ainda na espiritualidade. Porque, lembrando, ele fala, são espíritos, ele detalha ali, espíritos que ainda conservam essa densidade por estarem presos à matéria. E aí essas armas atingem esses elementos densos da matéria. E ele fala, promove, o que elas provocam é um fenômeno de invisibilidade e até ausência. Então, é isso que está promovendo ali. E para finalizar, para deixar a coisa mais tranquila, eu acredito, porque conforme a gente vai lendo, vai se assustando ali, fala, meu Deus, né? Como o André Luiz, nunca imaginei que aqui fosse dessa forma. André Luiz e Vicente ali Pansados. E aí ele traz uma lenda da tradição da Índia. E essa lenda menciona ali uma conversa, né? Um tratamento de um homem santo, servidor de Deus, que foi atingido por uma serpente venenosa num caminho, num campo. Essa serpente era conhecida ali pelo entorno, mas o homem estava ali talvez distraído, porque até o texto menciona, né, que ele estava mais confiante na providência divina do que nele mesmo. Então, isso mostra um pouco de vigilância nossa. Nós também somos assim. E aí, por isso que ele foi mordido, né, picado pela cobra. Quando ele foi picado, ele consegue dominar a cobra, mas
um homem de Deus, um servo de Deus, até menciona, né, que ele ali com ternura falou com ela, né, irmã, não sabe que a lei de Deus é para que nós não provoquemos o mal, não causemos o mal a outros irmãos? E aí ela aprendeu aquilo com ele, envergonhada, se retraiu, ele seguiu o caminho, e ela querendo ali meio que se retratar com aqueles que ela atacou. Então, ela foi para o meio das pessoas, da população daquela região, mas na sua condição, as pessoas a viram como submissa e dessa forma a trataram muito mal. Ela foi apedrejada, foi pisoteada, quer dizer, o efeito totalmente contrário do que ela esperava. Aí ela se retraiu, voltou para a toca. Num momento, um tempo depois, aquele homem santo voltou para visitá-la. Ela explicou o que aconteceu, porque ele estava assustado com a condição dela. E aí ele diz lá no final, que é muito interessante, que ele fala para ela: defende a tua cooperação na obra do Senhor, mostre os dentes e os silvos, que é para preservar a vida dela, né? Que ele fala, é preciso manter o perverso à distância. Então, é isso, é com esse ensinamento que Alfredo finaliza esse capítulo e que vocês possam ter aí um maravilhoso estudo. Muito obrigada. Bom, então agora após o resumo, né, que a Yolanda passou para nós vamos dar pausa na gravação para podermos para as salas e logo em seguida voltaremos para poder continuar com o debate sobre o ensinamento desse capítulo, ok? Só tem nós dois. Não, aguardando somente a Rita, Ah, tá tudo. todos aqui. Já está todos Sandra, aqui? com você, já estamos aguardando a Rita. Então, a Rita já chegou? Está entrando, já. Pronto. Então, agora nós vamos dar continuação com nossa aula, falando sobre os assuntos, né, que foram debatidos nas salas em separado. Bom, o grupo 1 é o grupo da Edeli, né, que nós comentamos sobre o armamento, então foi tão falado nesse capítulo de hoje. E quem é que vai falar um pouquinho sobre o armamento? Eu posso começar explicando aqui, né? A gente falou sobre as defesas contra o mal, que aqui é tão explanado nesse capítulo, quer dizer, um castelo todo defendido, como a gente vê lá nos filmes, né? Com aquelas cisternas de água em volta. Ele fala em seteiras, que são aberturas dos muros para atirar flechas. Paliçadas, que é um conjunto de estacas em formato de X, todas colocadas assim no chão para evitar que pulem, que adentrem o recinto. Tudo termos militares, né? Esses termos são militares. Barbacãs são muros, quer dizer, ele usa os termos aqui específicos e as armas que realmente funcionam, né? E a gente andou discutindo aqui essa questão da morte, que coisa! A morte física, e lá está em espírito, perispírito, e ainda tem essa sensação de morte, de invisibilidade. Quer dizer, ainda é necessário tudo isso, né? E aí a gente gostaria que o Carlos falasse um pouquinho, uma coisa que ele falou, achei muito divertida. Por favor, Carlos. Olha, gente, a gente tá até dando risada no grupo lá. Eu falei, eu estou meio decepcionado com o plano espiritual, porque eu imaginava que era tudo coisinha boa, né? Quem estava do lado bom não entrava do lado do pessoal ruim, entendeu? Tinha uma proteção. E surgiu a dúvida agora, eu não sei para qual lado eu vou. Eu não sei qual que eu vou escolher. Escolher um lado agora, né? Porque a gente imagina tanta coisa, né? A gente, da nossa realidade aqui, se for para lá, agora eu tenho que escolher, porque, né?
como que eu vou fazer? Às vezes a gente vive num mundo hoje que a gente coloca a gente se protege tanto para evitar, né, que as coisas ruins aconteçam, né? E às vezes o ruim tá essas coisas tá até dentro da gente, conforme a gente pensa, a gente age, né? E às vezes a gente acha que está fazendo o certo, né? Então, dentro de tudo que a gente discutiu, né, do Batendo Papo, eu comecei a refletir um pouco, fiquei meio decepcionado, né? Porque como que eu estou agindo, como eu estou essa guerra, né? Qual lado que eu vou? Não sei, eu vou pensar ainda qual que eu vou. Tem a opção ainda de escolher, ainda tem um tempo, né? Graças a Deus. Tem um tempo aí, eu espero. A Ou não Sandra, tem, né? ah É, não, lá, pelo amor de Deus, eu tenho que ter uma chance ainda. Agora que eu descobri que é tudo isso, não vou ter um tempo para refletir, para poder mudar alguma coisa. Sandra, você comenta um pouquinho? Então, o que eu achei muito interessante que nós trouxemos para a nossa atualidade, né? Que nós comparamos o castelo com as pessoas que estão lá defendendo ele e os espíritos, nossos irmãos, né? E menos evoluídos que estão do lado de fora, que nós trouxemos para a atualidade. E nós comentamos que quando nós vamos no centro, que vamos ajudar o próximo, que vamos fazer caridade, vibrar pelo outro, isso e aquilo, nós também temos que fechar a porta, não temos que vigiar, olhar direitinho, porque nós estamos ali para fazer o bem. Mas, infelizmente, nós vivemos num mundo onde tem várias pessoas do lado de fora que ficam, às vezes, à espreita para querer assaltar, levar o carro das pessoas. Enfim, nós fizemos essa comparação e trouxemos para os dias atuais. E aí a Ideli ainda comentou que ela acha que, como esse livro foi escrito há muitos, muitos e muitos anos atrás, acho que mais da metade desse pessoal que está aí nesse campo aí do lado de fora desse castelo deve ter reencarnado. E o que a gente está vivendo hoje aqui é mais ou menos o que se passou, o que o André Luiz viu lá, né? Nesse dia que ele foi visitar essa colônia espiritual. Então, eu não duvido que muitos daqueles espíritos que estavam querendo atacar a colônia estão por aqui tendo a sua última chance de evolução, porque a barbárie que nós vivemos hoje em dia, que não tem um pingo de respeito pela vida do próximo, se mata bestamente, né? Se você tem dinheiro, a pessoa, se não gostar da sua cara, tira. Se você não tiver dinheiro, ela tira do mesmo jeito, porque você não tem dinheiro. E por aí afora, né, gente? Muitas pessoas morrendo por banalidades. E a gente percebe que a vida do outro não tem muito valor hoje em dia. Infelizmente, nós estamos, assim, eu acho que numa divisão de águas e como fala, que o joio do trigo. Ou você tenta evoluir, se manter ali vigiando, orando, pedindo proteção e se entregando na mão de Deus, né? E porque lá fora o mundo está muito difícil, que era o que o André Luiz praticamente descreveu para a gente ali naquele lugar onde eles queriam atacar o castelo. Fala um pouquinho você agora, Rodney. A Ideli comentou também a parte da serpente, que é bem interessante, que eu comentei como a gente precisa ser bom, mas não ser bobo em relação a tudo que acontece na vida da gente, né? As pessoas associam muito a bondade e falar amém para tudo, você não se posicionar, né? A partir do momento que você tem que tomar partidos, você tem que se posicionar em relação a algumas situações, porque senão o mundo, né, se falar amém para tudo, você imagina a bagunça que não ia ser as pessoas, né, você querer ser uma pessoa boa, as pessoas vêm e aproveitam de você, né? Então você tem que ter essa defesa, né? Foi o que aconteceu com a serpente, ela quis se redimir, quis ser boa, o pessoal acabou tripudiando, e a gente vê isso, né? A gente vê até na família isso, né? Você quer ajudar,
você quer, às vezes, falar amém para tudo, o pessoal tripudia em cima de você. Então, a gente ter essa consciência de ser bom, mas não ser bobo. Eu, pelo menos, entendi dessa forma. Muito bom. Mais alguém quer se colocar? Yolanda? Eu ia perguntar um negocinho, né? Eu sou totalmente a favor da autodefesa, da defesa, como eu já tinha explicado lá. Mas eu estava conversando com a minha esposa aqui, tem um dizer de Jesus que ele diz assim, né? Se baterem na sua face, oferece a outra. Então, sei lá, o que o pessoal entende desse dizer de Jesus com relação a gente se defender? Entendeu? Uma perguntinha, né? Bem Ótima reflexiva. pergunta, né? Muito boa. Será que a Eu gente acho tem que que em receber uma todas. agressão e oferecer, deixar agredir de novo? Ou, né? Entendeu? Aí é um mau entendimento nosso, né, do que Jesus falou. O que que é esse oferecer outra face? É você mostrar para a pessoa que você tem um outro comportamento, que você já tem uma outra compreensão. Então, você vai entender que aquele que te ofendeu, ele está num nível evolutivo, ele não teve ainda as experiências que você já teve, o aprendizado que você já teve. Então, você mostrar a outra face, não é você se deixar bater novamente, mas você responder de tal forma que auxilie esse irmão a evoluir um pouquinho, né? Então, às vezes, até o silêncio. Às vezes, até o silêncio é uma ótima resposta. O afastar-se, né? Aí você dá um tempo, né? Como a gente costuma dizer, vamos dar um tempo. Vamos dar um tempo numa amizade, num relacionamento. Esse é mostrar outra face. É você não responder do mesmo jeito, com a mesma moeda. Porque você veja, quando você tem a comunicação de um espírito que foi morto por alguém, foi assassinado, o maior desejo dele é a vingança. É ele ir lá e assassinar também. E onde é que vai parar isso? Se todo mundo responder com a mesma moeda. Aí, quando você para e reflete e pensa no que aconteceu, você está virando a sua outra face. Quer dizer, um outro comportamento, uma outra ótica, uma outra visão, né? Então, virar outra face não é você dar o outro lado do rosto para bater. A gente já entende assim e fala, nossa, Jesus está muito louco, né? Porque a primeira ofensa à vontade da gente, o que que é? Tá! Até eu, hein? Eu que sou mulher, sou assim também, eu preciso sair de perto. E senão me dá vontade de dar uns tapas na pessoa. Mas aí você dá a sua outra face, né? Vai lá, respira, pensa, reflete, coça a cabeça, como o Rodney fez agora, né? Ai, meu Deus, né? O que que eu vou fazer? Então, para mim, Alessandro, isso é mostrar outra face. É bem isso. Concorda? Eu Minha estou esposa imaginando até, assim. Pode falar, Alessandra. Pode falar. ela até lembrou aqui do próprio exemplo do santo e da cobra, da serpente lá, Uhum. né? Ele de vez, Aham, ele foi atacado, mas de vez ele contra-atacar ou mesmo ir para cima dela também, o que que ele fez? Ele deu um conselho para ela, né? E mostrou um outro ângulo de visão para ela, né? Mais ou menos isso, né? Exato, porque se ele exatamente. ataca, ele está mostrando a mesma E o face mesmo que a dela. comportamento, né? Então, é o que ele falou. Quando que eu dou a outra face? É aquela que é oposta a essa agressão. Então, Legal. esse é o A fundamento. outra Eu só lembrei, a gente estava discutindo lá no grupo, e a gente que estudou por alguns anos as leis morais não tem como deixar de lembrar sobre aquela que sintetiza todas as leis, que é a lei de justiça, amor e caridade. Para mim, esse capítulo ele foi sedimentar nessa lei, esclarecendo o seguinte: nós só alcançaremos o amor, a lei universal do amor,
quando nós tivermos ordem. Essa justiça, ela é para trazer ordem. O nosso exercício é para colocar as coisas em equilíbrio. Quando estivermos em equilíbrio, aí alcançaremos a lei universal de amor. E aí eu lembrei, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos ali no início um capítulo inteiro ali de Platão e Sócrates, exatamente porque Platão nos ensina isso, que a justiça é organizar, ordenar, pôr ordem na situação. Então, quando que a minha atitude é uma atitude de justiça? Quando eu estou pondo ordem, organizando as coisas. Porque, às vezes, eu estou pensando assim, nós vamos para a justiça, né? Por algum dano, alguma situação. Estamos lá, competindo com uma outra pessoa e um juiz ali para julgar. Não vai haver justiça 100% para um lado. A função do juiz da justiça ali é se aproximar ao máximo. Então, não vai ser 100% para você, nem 100% para o outro. Ah, Yolanda, mas se agrediu e o que eu desejo é que seja preso, então foi 100% para mim. Será? Você vai ficar feliz com isso? Será que você ainda não vai estar alimentando o sentimento de vingança, achando que foi pouco? 20 anos é pouco, 30 anos é pouco, pena de morte é pouco, não é? Então, assim, a justiça é para tentar, é para trazer esse equilíbrio. E, para mim, esse capítulo foi fundamental para mostrar. Só alcançaremos o amor quando estivermos vivendo sob justiça. Foi isso. Muito bom. Bom, então agora vamos passar para o grupo da Rita. Rita, quem é que vai falar um pouquinho sobre o que vocês debateram? Então, nós falamos dessa diversidade, né, da ordem dos espíritos, que nem o Kardec coloca lá, né? Ele coloca em 3 ordens: espíritos puros, bons e imperfeitos. E se a gente observar toda essa defesa, por que desse castelo? Porque, assim, tão medieval, né? Porque lembra muito aqueles filmes medieval, né? Todos os espíritos que estão ao redor, os espíritos que habitam aquele ambiente, né? E a gente observa, analisando os livros de André Luiz, a gente vê, por exemplo, o nosso lar. Os espíritos que estão no nosso lar são diferentes. Eles são espíritos ligados aos bens materiais, à matéria ainda, né? E se a gente pegar um outro livro de André Luiz, bem depois desse, o Libertação, a gente lá vai ver outros níveis espíritos piores do que esses, outros ambientes piores do que esse, que é descrito nesse livro. Então, a partir desse capítulo, nós vamos começar a analisar esses espíritos, observar esses espíritos, as suas dificuldades, as suas dores, as suas atitudes, né? Tanto é que o próximo capítulo é Espíritos Dementados. Por que dementados? O que aconteceu? E aí, mais para frente, fala sobre diabólicos. A maioria se constitui de perversos e criminosos, são entidades verdadeiramente diabólicas. E eu perguntei para eles como eles veem hoje, né? A maioria vem de outras religiões que pregam o diabo, né? O anjo, o diabo. Como se vê hoje? Nós vemos esse diabólico que Alfredo fala. E se a gente pegar o livro dos Espíritos, a questão 131, o Kardec pergunta: há demônio no sentido que se dá essa palavra? E é respondido: se houvesse demônios, eles seriam obra de Deus. Deus seria justo e bom, criando seres infelizes voltados ao mal? E a Silvana falou um pouquinho sobre isso. Silvana, você quer falar? O áudio.
Áudio, Silvana, o áudio está O desligado. seu áudio, Silvana, por favor. Eu acho que eu não vou conseguir falar, que eu estou caindo de sono, vocês não têm noção. Sem problema. O Radamés, você quer falar um pouco? O Radamés também fala um pouco. O áudio está desligado. A Silvana abdicou de falar, ela explicou tão bem. Né? Nós discutimos um pouco essa questão do diabo, né? Essa figura que tem vários nomes, né? Capiroto, Cramulhão, o Alessandro falou mais um aí, encardido. Encardido, cinzento, um monte de nome. E a gente vai, como a Rita falou, os próprios espíritos já falaram para o Kardec, Deus não criaria um ser voltado ao mal, para ser infeliz o tempo todo no mal, né? Deus cria, e as suas criaturas, cada um através do livre-arbítrio, vai colher aquilo que está construindo para si. E tem certos espíritos que se rebelam, entre aspas, né, com as leis divinas e acabam se aprofundando nessa questão do mal. Mas não é eterno. Chegará um momento que, por mais feio que ele pareça, e ele se transforme num ser aí mitológico horrendo, ele vai cansar dessa vida e vai retomar o caminho da evolução, né? Uma coisa interessante que a Rita lembrou é que quanto mais você desce nos planos com vibrações menores, mais você vai encontrar coisas do passado, fortalezas, castelos, armas brancas, espada, escudo. Daqui a pouco vai chegar num ponto que você vai encontrar pessoal guerreando com paus e pedras, porque depende de como o espírito ele se fixou naquela época em que ele se perdeu nesse processo e ele fica realmente num plano pesado, se utilizando desse modus aí de viver. E para que os amigos do bem possam ir lá ajudar, e esse exemplo do capítulo ele é bem claro, ele tem que construir uma fortaleza. Quanto mais você tem o período do ataque, o perigo de ataque, mais você tem que se preparar para mostrar que a sua defesa é maior, como a própria Yolanda lembrou aí no início da nossa conversa. Então, eles são vamos dizer assim, o bastião, que é o ponto que fica na frente. É o bastião da paz. Ele está querendo levar a paz para a região, mas ele não prescinde de defesa. Ele tem que se defender. E aí, nós também discutimos sobre se defender, nosso comportamento num planeta como o nosso, com as situações que a gente assiste no dia a dia, né? Como se comportar. Aí o Alessandro falou, se eu sou atacado, eu tenho que me defender, né? Se eu tenho dever de defender minha família, me defender, seja lá da forma que for, né? O Rio Radamés falou algo muito, achei muito bonito, que ele leu nos livros, que João Batista é justiça, Maria é amor e Jesus é equilíbrio. Como é importante o Jesus, né, na nossa vida, né, como guia, porque nós precisamos ter esse equilíbrio, né? Até a Lúcia, Lúcia, fala um pouquinho aí, vai, sobre a experiência no trânsito, por exemplo, que a gente fala muito, a gente acha que se defender é só quando alguém te agride, né? Vem te bater ou fazer algo, você vai se defender, mas tem outras formas. Fala um pouquinho aí, Lúcia. Não, é que eu falei que a gente estava discutindo
basicamente da defesa, mas para uma agressão física, né? Mas também tem a agressão moral, né? Aí eu citei dos nervosismos de trânsito, às vezes alguém fecha de propósito, faz alguma folgado do trânsito, né? E o meu marido fica bravo, né? Aí ele às vezes dá umas aceleradas, mas eu falo, fica aí, que você não sabe qual é a proporção da reação da outra pessoa, né? Então, nesse caso, a gente tem que ficar quieto mesmo, porque senão vira uma bola de neve, né? E aí, foi até comentado sobre essa situação, né? Como é importante a gente se analisar, né? Eu estou agindo por orgulho, por que eu estou me defendendo? É orgulho? É Qual é raiva, a né? forma? Raiva? Olha que interessante como a gente precisa se observar, né? O tempo todo, até nessas horas. E aí a Solange falou sobre a intenção. Fala um pouco, Solange. Eu só falei que também entra na situação qual a sua intenção ao se defender, né? Se eu quero agredir mais meu agressor ou simplesmente o suficiente para eu falar, você só vai até aqui, que é até a questão da intenção, então, da defesa até espiritual, corporal, do equilíbrio energético, do equilíbrio mental, de humor e tudo mais. Acho que foi isso, né? É porque a partir do momento que passa de um ponto, não, na minha opinião, não é mais defesa. Você está agredindo também. Então, a defesa, eu acho que ela tem uma linha. Ali, aquela linha imediata ali, na hora. Passou daquilo, que você pode se conter ou não, ou deixa para lá, igual a Lúcia falou, beleza. Até aquela linha é se defender. Mas a partir do momento que você ultrapassa essa linha, já não é mais defesa. Você está indo atacar, agredir a outra pessoa também, né? Então, a defesa, ela tem uma linha, né? Acho que é isso. Não sei se outro grupo quer colocar. Só quero dar um recadinho pro Carlos. Carlos, eu te adoro, sou sua amiga, mas é o seguinte, você já está falando, da outra vez você falou que não ia encarnar mais nesse mundo. Não vou com você para outro, não. E agora você está escolhendo que lado você vai ficar, ó. Você procura outra para ser sua vizinha, que eu não vou ser sua vizinha outra encarnação, Ô, Rita, não. Tô mas fora. o Carlos fala... Ô, Rita, a gente vai junto, a mesma sintonia, Não, entendeu? Ô, Rita, mas ele está falando do plano espiritual aqui a nível de umbral ainda, pô. O plano espiritual tem vários níveis aí, Carlos. Pô, não, ele está querendo me levar junto, tô fora. demora, né? Eu vou levar você e Yolanda, cada uma de um Aí, lado. ó. Tá vendo, Yolanda? Quer levar a gente junto. É isso mesmo. Eu só queria, o tempo está hiper apertado, rapidinho. Na fala do Radamés, e ali depois a Rita confirmou para mim, né, na minha cabeça aqui, uma passagem de Cristo ali, quando ele estava na iminência ali, sendo preso, né? Que Pedro foi defendê-lo e reagiu usando a espada. Vamos lembrar que Pedro era pescador, né? Pescador não pesca com espada. Então ele estava usando espada por algum motivo. Esse é o primeiro lembrete. E aí Jesus reprime ele ali e fala, pode baixar a sua espada. Onde eu quero lembrar, Jesus não tirou a espada dele, não pediu para ele se desfazer daquilo, pediu para ele controlar a agressividade, essa reação. Porque quando a gente não conquista virtude, isso eu fui aprender com um pastor evangélico, a gente não conquista virtude se anulando. Eu não vou usar espada, eu não vou ter arma, eu não vou aprender a lutar porque eu sou pacífica. A virtude a gente conquista dominando essa nossa potencialidade de ser agressivo. Porque eu evito uma arma de fogo, eu evito
fazer alguma luta, eu evito porque eu sou pacífica, mas eu posso usar pedras e paus, como o Radamés lembrou. Então, a gente precisa, para mim, eu preciso ver a virtude com outro olhar, me superando, entendendo essa outra face que o Alessandro lembrou a gente. Como é que eu dou a outra face? É isso. Bom, E eu aquilo, queria né, isso. que eu tinha falado, escalonamento de meios, né? Você vai usar as suas defesas de acordo com o modo que você está sendo agredido, com a intensidade da agressão. Você não pode, que nem eu falei, deu o exemplo de um agressor com uma pedra na mão e você, né, querer barrar ele com uma bazuca. Então, não tem sentido, né? Escalonamento de meios. Outra coisa importante que o Radamés tinha falado, que não foi citado aqui para todos nós em conjunto, é a lei da preservação, né? Para se lembrar só. Uhum. É isso. Então, Excelente, ninguém Sandra. mais quer falar nada? Foi tudo altamente debatido. Então, vamos agora encerrar nossa aula por aqui.